Que agora é a hora. Olá, maravilhosos! Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Graças a Deus. Mãe Talk está de volta! Vocês estão com saudade da gente? No dia que a gente veio aqui falar sobre voltar, essa mulher te jogou champanhe no teto. E eu fiquei esperando o que ela ia fazer hoje. Ah, não, fui eu. Foi o Anderson. Mas tudo bem, vamos falar sobre os nossos patrocinadores maravilhosos, porque sem eles não estaríamos aqui, não é mesmo? A Invicta Movelaria. Obrigada, mozão! Que segue com a gente, mesmo depois de 2 longas temporadas dessa mulher falando mal do proprietário, não é mesmo? Mas Não, ele né? segue acreditando no projeto, né? Segue acreditando, e na verdade dessa vez ele veio com tudo, ele falou assim, inclusive eu quero que vocês logo já lancem uma promoção lá, pode fazer parcelamento em 18 vezes, sem entrada, para todos os que escutam, que curtem lá o Mãe Talk, ou seja, é a oportunidade de fazer o quarto do filho. Tá vendo? O projeto daquele escritório que tá lá com aquela mesa. Só a mesa triste, sozinha, abandonada. Você guarda tudo numa caixa debaixo da mesa? Agora é a hora. Vamos aproveitar a oportunidade com a Invicta Movelaria. Vamos falar também da Andrada? Andrada Odontologia. Tá aí pensando, olhando pro seu filho e falando, nossa, quando foi a última vez que eu levei esse menino Pelo pra fazer amor uma de limpeza? Deus. É agora, oportunidade. Ali em Jacareí, gente, aqui do lado de São José. Corre lá pra cuidar de toda a parte bucal dos seus filhos. Inclusive, já agenda pra cuidar da parte toda de estética, né, amiga? Por favor, as mamães aí, ó, pensando assim, quando que eu levo essa criança pra botar um aparelho? Quando foi a última vez que fiz o flúor? E a ruga? E o lábio murchando? E o brilho sumindo? É lá que você vai resolver tudo isso. Lá Enquanto? Em 24 vezes. Gente, mas eu acho que não dá, porque pra mim, 24 vezes? Dá Dá. pra fazer, Sempre oportunidade. Então, ó, não deixa a maternidade ficar mostrando aí através das rugas, não. Corre lá, na Andrada, e faz todo o seu tratamento em 24 vezes. Arrasou. Além disso, tem um novo, que as pessoas estão olhando lá. Vou puxar de novo. Aqui, ó. Gente, vocês não Olha, têm noção. Esses lanchinhos, gente, vocês não têm ideia do cheiro que tá nesse estúdio. Que maravilhoso. Demais. Isso daqui são hambúrgueres feitos na chapa, na parte da churrasqueira, na brasa. Gente, isso aqui é carne de churrasco, você tem noção? É da calçada brasileira. Sim, gente, é incrível. Vários aperitivos, churrasco, que inclusive é o melhor da cidade. Perfeito. E que você pode pedir pra entregar na sua casa. Olha que maravilhoso, sábado, hoje, que delícia. Ai, tô com vontade de comer um churrasquinho. Amanhã, domingo, não quero cozinhar. Com ele, chega quentinho na sua casa. Tem facilidade maior? Não tem, Não claro tem. que não. Será que parcela? Em 18 vezes. Mentira, gente. Pelo amor de Deus. O patrocinador desistindo da gente. Então, olha só, calçada brasileira. Entra lá no Instagram deles e vocês vão ver a variedade que tem no cardápio. E também quem tá aqui com a gente desde o início, né? Gente, olha isso aqui. Se tem Olha aqui. Combinou Você fala com que a uma gente. pessoa dessa já deixou vencer um boleto? Você não Claro fala. que não. Olha, gente, que delicinha. E tem aqui, ó, uma trava de segurança pra gente também, quando você é, assim, um adulto mais estabanado. Ou pras crianças, né? Vai levar um suco, vai levar uma água, colocou aqui, fechou, coloca no carro, coloca na bolsa. Gente, térmica, fora as canecas personalizadas, todos os outros personalizados, as coisas maravilhosas. Gente, uma coisa mais fofa. Eu nunca vi nada feio vindo daquele lugar. E o atendimento, nota 1000. Eu esqueci de fechar e virei. Eu ia falar assim, gente, olha só, mas desculpa, eu virei. Ai, Deus, tava aberto. Como a gente tava falando, quando você é um adulto mais estabanado, é de muito utilidade. Às vezes pode precisar de instruções, né? Mas na maioria das vezes dá certo. Manda pra gente. É a segunda vez, segundo dia que ela molha tudo. Você entendeu? Não foi não. Hoje não é com álcool, pelo menos, né? Gente, olha, mas é excelente, tá, gente? Se virar pro lado certo, funciona. Se você deixar fechado, fica fechado. E quem quando tá é aberto, esse tá nosso aberto. maravilhoso patrocinador que vai me matar quando fala, tá, eu vou ter que mandar a instrução? A MP Submulações, gente, que segue aqui com a gente, maravilhosos, né? E é isso, né? Amiga, eu tava aproveitando aqui, tava aqui olhando a convidada de hoje, ela também é mãe, sabia? Ela é mãe. Ela é mãe, ela Tem uma escadinha de babies ali, sabia? tem um menininho, né? O Daniel, de 2 anos. Tô vendo aqui, cara. E ela tem um bebezinho de 5 meses, você acredita? Tchutchuquinha, a Júlia.
Tem 34 anos, uma graça. Só não tô conseguindo ver muito bem, porque eu acho que eu tô precisando, inclusive, marcar um oftalmo pra poder arrumar meu óculos. Faz e pra... tempo que você tá nesse enganche do óculos aí, né? Ai, menina, eu preciso marcar urgente. Inclusive, eu preciso marcar pra Ana Rosa. Você leva o Dom com... Sim, o Dom ele foi com 4 anos pra ver se tava tudo certo e tal, e passou agora pra reavaliar, tem aí 1 ano. Nunca levou na Rosa, não? Não. Não, mas com quantos anos? Você falou 4 Com anos? 4 anos, a pediatra me encaminhou pra 4 anos é muito cedo? Eu acho que não. Tia Meg, maravilhosa, que passou por aqui, inclusive, que falou assim, tá na hora de você buscar um oftalmo. Mas tem uma pessoa que pode tirar essa dúvida pra você, inclusive. Então vamos chamá-la? Quer chamar? Vamos! Gente, com vocês hoje, aqui pra tirar todas as nossas dúvidas que você pode ou não ver, Maravilhosa! a doutora Joyce Fará! Bem-vinda, Joyce, bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui, Tabata e Tássia. Eu acho que vai ser uma conversa muito gostosa que a gente vai ter. Ah, obrigada. A gente também acha que vai ser super gostoso. Você já viu que a gente já vai fazer consulta, né? Sim, Consultas tá na hora. rápidas. E aproveitar e levar a criançada também. Não é? Vou precisar muito levar a Ana Rosa, gente, que a Ana Rosa anda dando umas queixas, mas faz parte. E me fala uma coisa, até aproveitando essa dúvida. Existe um momento certo para levar a criança no oftalmo? Sim, existe. Atualmente, a recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria é que a criança seja submetida ao primeiro exame oftalmológico entre 6 meses a 1 ano de vida. Então, os bebês também merecem uma avaliação oftalmológica, não só as crianças grandes de idade escolar. Então, idealmente, entre 6 meses a 1 ano, é muito interessante que essa criança vá a um oftalmologista e seja submetida a um exame completo, com dilatação, exame de refração, de fundo de olho, porque se a gente tiver algum problema grosseiro, quanto antes a gente descobrir e intervir, melhor o prognóstico visual dessa criança. Bem legal. E tem uma frequência certa para levar? Levou, tá tudo certinho. De quanto em quanto tempo eu tenho que retornar no oftalmo? Então, após essa primeira avaliação, entre 6 meses a 1 ano, é muito importante que a criança passe de novo por um exame completo por volta dos 3 anos de vida. Também com dilatação, com exame de fundo de olho, exame completo. Após isso, anualmente é recomendado que a criança seja avaliada pelo oftalmo. Por quê? Porque muitas vezes a criança ela enxerga bem de um dos olhos e o outro olho pode desenvolver algum problema. E ela não sabe referir, porque no dia a dia ninguém fica tampando um dos olhos para enxergar. E muitas vezes essa criança só vai descobrir por, caiu um cisco no meu olho, daí tampa o olho aí que descobre que não está enxergando. Então é muito importante essa prevenção. Ou seja, anualmente, a partir dos 3 anos, levar a criança ao oftalmologista para estar checando a visão. Legal. Tá aí eu chegando em casa hoje, tampando o olho das crianças, pra ver se tá enxergando bem ou não. Sim, é uma forma de fazer uma triagem mas grosseira eu em não casa. tinha nem ideia disso. Que bacana. Sim, Mas antes mesmo da gente falar da criança, eu tenho uma pergunta em relação à gestante. Se é mito que a gestante não pode fazer exame oftalmológico, é um mito ou é verdade? Ela pode fazer ou não pode fazer? A gestante ela pode fazer um exame oftalmológico, mas para troca de óculos não é o momento ideal. Por quê? Porque durante a gestação, o corpo todo da mulher passa por transformações devido aos hormônios e o corpo fica mais inchado, né? A gente tem mais retenção de líquido. E nos olhos isso também acontece. Então o nosso cristalino tem uma retenção de líquido maior, a córnea pode mudar a conformação. Então muitas vezes o grau ele muda durante a gestação e pode às vezes mudar durante, assim, uma semana tá de um jeito, na outra tá de outro. Ou seja, não é o momento ideal para estar fazendo uma troca de óculos. Mas imagina, a gestante está com uma queixa, tá embaçamento visual, uma dor no olho, um sintoma de conjuntivite, aí com certeza ela merece uma avaliação. Mas para troca de óculos não é o melhor momento. A gente sempre orienta a passar pelo menos o período puerpério, para a parte hormonal já estar um pouquinho mais restabelecida para estar podendo fazer um exame mais fidedigno. Eu passei por isso na gestação da Ana Rosa. Eu, como não sou nada, estabanada, eu durmo de óculos. Ótimo, né? Amiga, porque eu normalmente fico assistindo TV ou lendo livro, sei lá. Quando eu vejo, eu acordo no meio da noite, eu tô de óculos. Aí ele sempre quebra, né? Normal, infelizmente. Acontece. E aí eu quebrei na gestação. O único óculos que eu tinha, porque normalmente eu tenho 2. Vocês sabem disso, porque vocês acompanham aqui que eu troco, né? E aí quebrou. Aí eu colocava, às vezes, pra ver uma TV e tal, colocava ele sem a perna, né? Ficava lá eu lembro disso. capenga. E aí eu ficava com o óculos daquele jeito. E aí começou a ficar difícil, porque na hora de dirigir eu tenho miopia e astigmatismo, assim fala, né? Sim. E aí eu não enxergava direito pra dirigir, era horrível.
E aí eu pedi muito para um oftalmo, ele falou assim, Tabata, não dá para fazer, e eu não tinha receita. Ele falou assim, olha, vou tentar fazer. Aí eu fui numa ótica, e aí eles pegaram a ótica antiga que eu tinha feito, eles tinham minha receita, e eles fizeram o mesmo, só que assim, eu percebi que tinha diferença. Sim. Quando passou por pério, eu passei no oftalmo, e falando, Tabata, aumentou. E aumentou muito, muito, gente. Eu fiquei passada, fiquei quase cegueta. E ainda tô, né? Mas enfim. Isso geralmente é só por conta do passar do tempo mesmo, que daí fica ali um bom tempo sem fazer reavaliação. Ou tem a ver, de fato, com a gestação, com o puerpério, esse aumento do grau? Ou não necessariamente? Não necessariamente um aumento, mas a gente pode ter variações, mas a tendência é que depois do puerpério até volte. Agora, se você já estava com uma tendência a aumento dessa miopia e passou esse período, teve esse aumento e não voltou, também pode acontecer. Mas a gente recomenda, para fazer uma troca fidedigna, esperar pelo menos esse puerpério. Mas não tem como a gente falar, sempre vai aumentar, não. Tem casos que diminui. Eu mesma, depois da minha gestação, diminuiu meio grau. Se você tiver o terceiro e tentar diminuir o grau pra ver. E se não? Sim. Acho melhor não. Se com 2 você tá dormindo de óculos. Com 3, gente, é ela dorme dentro do carro. Sabe o que meu pai fala? Meu pai também tem esse hábito de dormir de óculos. Aí ele fala, tô enxergando o sonho melhor. Tem coisa de seu Fernando. Inclusive, eu ia perguntar, né, sobre algumas questões hereditárias. No seu caso, seriam as psicológicas, né? O pai dorme de... Desculpa, Fernando, sabe que eu te amo. Era só pra não perder Papai a piada. Noel não vai visitar o Dom esse ano. Não, olha. vai sim. É só brincadeira. Eu só brinco com o que eu gosto muito. E eu queria aproveitar, você comentou, por exemplo, que na gestação, muitas vezes, não é o momento ideal, mas algumas situações acabam sendo necessárias ali, né, para uma avaliação mais imediata. Como a conjuntivite, por exemplo. Eu queria aproveitar para te perguntar, que gera bastante dúvida também, sobre qual é a diferença da conjuntivite, os tipos de conjuntivite. Quando a gente fala de conjuntivite, é a inflamação da conjuntiva. E o que é conjuntiva? Conjuntiva é uma película, uma membrana que recobre o nosso olho. Então, o nosso olho ele tem uma película bem fininha que é a conjuntiva, tanto na parte branquinha quanto aqui nos fundos de saco que a gente fala. Então, a conjuntivite é essa inflamação. A causa da conjuntivite ela pode ser variada, como, por exemplo, uma conjuntivite infecciosa. A conjuntivite infecciosa, o mais comum, são as virais. Então, é um vírus, principalmente os vírus que também colonizam as vias respiratórias, podem colonizar os olhos e causar uma conjuntivite viral. Existe também a conjuntivite bacteriana, que é um quadro mais raro. Geralmente os sintomas são bem mais exacerbados. E existem conjuntivites não infecciosas, como, por exemplo, conjuntivite alérgica, que é muito comum. Então, pessoas que têm alergia, têm inflamação das mucosas, também têm inflamação do olho. Então, muitas vezes aquela criança que é super alérgica, tem coceira, rinite, sinusite, coceira nos olhos, ela pode ter uma conjuntivite alérgica associada ao quadro de saúde dela. Existem também as conjuntivites químicas. Então, caiu álcool no meu olho. Formou uma conjuntivite ali. Não por um agente infeccioso, mas por um produto químico. Então, a conjuntivite ela é um termo muito amplo, né? Agora, em grosso modo, na maioria das vezes que a gente tem uma conjuntivite, né, em criança e mesmo em nós, a maioria das vezes é aquela conjuntivite viral, que está relacionada ali ao contato, né? Você pegou, colocou a mão em algum local contaminado, colocou a mão nos olhos, se contaminou por um vírus. E daí é aqueles que a gente vê que tem épocas de surtos, né? Fala, tá tendo surto de conjuntivite, daí tá todo mundo pegando conjuntivite ao mesmo tempo. Exato. Isso mesmo. Tô aqui pensando, esse tempo atrás, você chegou a ver que eu postei que eu não conseguia abrir meu olho? Você viu isso? Não. Já tem um tempo já, acho que tem uns 4 meses. Eu postei, não consegui. Teve um dia que eu acordei, ninguém tinha nada em casa. Eu acordei um dia com o olho todo... Acho que você dorme de óculos. Eu tô parada nessa informação. Não, ai meu Deus, para. E aí eu acordei com o olho todo cheio de secreção e tal. E aí, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas na época... Aí logo passou um tempo, eu acordei desse jeito, tá? Meu olho ficou vermelho durante o dia, fazendo uma consulta. Meu olho ficou vermelho durante o dia. E aí passou um tempo depois, eu comecei a ter crise de sinusite. E a crise foi tão grave, uma crise aguda, que eu nunca imaginei que eu... Porque assim, crise, ter, né? Mas a secreção, na verdade, que tava saindo do olho era da sinusite, Sim, cara. isso é Eu possível. achei isso... Que loucura, por isso que eu acordei com o olho todo. Não era o óculos, não, era a sinusite. E é possível, né? Sim, existe um canal de comunicação do nosso olho com o nariz. Então, nós temos aqui no cantinho os canais lacrimais, os canalículos. E eles drenam
a nossa lágrima para dentro do nariz. Por isso que quando a gente chora, o nariz escorre. Quando a gente tá com alguma questão no olho, o nariz escorre, porque existe essa comunicação. Então, se aumenta o lacrimejamento... Não. Quando come, não tem nada a ver. Quando come, não. Tá, eu sei que isso você quer perguntar. Não. Ela tá falando quando chora. Eu vou comer aqui E num processo de sinusite, um resfriado, acontece uma inflamação da parte nasal e um edema ali. Isso dificulta, muitas vezes, a passagem da lágrima. Isso fica acumulado e pode até refluir secreção. Então, muitas vezes, isso daí pode ser de um quadro respiratório, né? E não necessariamente de um quadro ocular. Vê ali aquele, como se fosse, né, aquela secreção, acha que tá com uma infecção, por exemplo, ali no olho, e na verdade... Tá refluindo aquela secreção que estava parada no nariz. Isso pode acontecer. Tudo ligado, né, gente? Sim. Aqui tinha uma pergunta, falou sobre a parte de hereditária, né? Chegou a perguntar? Essa aqui não, né? Eu acho que não. Quais são os tipos de doenças visuais e se elas são hereditárias? Uhum. Assim, essa pergunta é muito ampla, né? Muito. Existe uma variedade de doenças Resuma visuais. a sua profissão em um corte de 2 minutos. Ela assim, ó. Então, assim, as doenças visuais são inúmeras, né? Existem mais de 100 doenças oculares. Mas, em grosso modo, qual que é a principal doença ocular? É a falta de grau, digamos assim, o grau, né? Que são as ametropias. Então, miopia, astigmatismo, hipermetropia, isso daí é o principal fator que causa uma baixa visão, tá? E isso tem relação familiar, sim. Pessoas, né, crianças que têm pais míopes têm uma predisposição maior a ter miopia. Então, existe um componente genético, na miopia, por exemplo, em doenças como ceratocone, em glaucoma, em degeneração macular relacionada à idade. Então, tem muitas doenças oculares que têm um componente familiar, mas a maioria não é exclusivo. Então, tem o componente individual, o componente genético e, muitas vezes, o componente ambiental. Como um exemplo, eu vou comentar sobre a miopia. Então, atualmente, a gente está vendo um boom de miopia no mundo. Os índices de miopia têm aumentado exponencialmente. E o que é miopia, né? A miopia é a dificuldade para enxergar de longe. Então, aquela pessoa que, igual na Rosa, não estou enxergando a lousa lá no fundo, tem que forçar os olhos. E a miopia ela é causada quando o nosso olho ele cresce mais do que ele deveria e a imagem se forma antes da retina. Ou quando a nossa córnea tem um poder muito grande e também faz com que a imagem não chegue na nossa retina, se forme antes. E existe um componente genético, né? Então, quem tem pais míopes tem uma maior chance. Mas, atualmente, o nosso hábito de vida, principalmente o uso excessivo de telas e a falta de atividades ao ar livre, é um fator de risco para as crianças desenvolverem miopia. Então, a gente está vendo o aumento da miopia principalmente pela redução do tempo de atividade ao ar livre. O sol, ele é importante para regular a dopamina no nosso olho, para regular os neurotransmissores e fazer com que o nosso olho cresça de maneira adequada. Então, aí a gente vê um exemplo de uma doença que tem um componente genético, mas também tem um componente ambiental muito forte. Né? Tem muita criança míope que não tem pais míopes. Sim. Porque aí o componente ambiental está agindo de maneira Fica só importante. no quarto, no escuro, assistindo TV ou no celular, né? Exato. TV, ou o celular próximo do olho, Uhum. né? Quanto mais próxima a tela, pior é para a criança. Viu? Quando vê a criança com óculos, daí aquela avó fala assim, também esse menino vive no celular? Ela tinha razão esse tempo todo. E a gente achava que era o quê? Crendice. Eu não achava nada. Não achava Não, nada. eu- Inclusive, a minha mãe falava assim, sai de perto da televisão, né? Antigamente tinha isso. Eu É, que se sempre você saí. assistisse muito pertinho da televisão, você ia precisar de óculos ou você ia ficar tipo, cego. Isso é crendice? O que acontece é que muitas crianças são míopes, não têm o diagnóstico, não usam a correção adequada, então para elas poderem enxergar, elas se aproximam. Porque o míope tem dificuldade de longe, mas de perto ele enxerga bem. Então a criança míope, para ela é muito mais confortável ficar vendo De pertinho. porque ela enxerga bem de perto sem óculos. Agora, de longe que é o problema e ela precisa da correção adequada. Aí vai fazer o exame e descobre que a criança é míope. Daí fala assim, viu? Ficou míope porque assistia TV de perto. Mas na verdade assistia a TV muito de perto porque já era míope. E eu tô aqui É um avaliando. ciclo vicioso, né? Fica mais míope porque vê de perto, vê de Exato. perto porque é muito míope, até a hora que fica cega. E aí, no caso, eu já tô vendo aqui que eu preciso levar urgente a Ana Rosa, no oftalmologista. Então, e era até uma coisa que eu ia te perguntar. Isso, por exemplo, é um sinal importante de que a criança pode ter algum problema de visão. Sim. E quais outros sinais a gente pode observar, de repente, claro que... E aí é interessante levar uma vez por ano, né? Para que o oftalmo possa fazer essa avaliação precisa ali de perto.
Mas quais sinais, de repente, podem ser um alerta de que essa criança, de repente, precise de um uma avaliação oftalmologista? especializada, Isso. né? Então, queixas como dificuldade visual, né? A criança relata, eu não estou enxergando direito na escola, ou fica embaçada em alguns períodos. Queixas de dores de cabeça, então tá tendo muita dor de cabeça no final do dia, quando tá forçando a visão, isso também é uma queixa que tem que ser levada em consideração. Crianças que ficam assim, ó, forçando a visão, você vê aquela criança que força. Muitas vezes a gente, fazendo essa fenda, nós diminuímos a entrada de luz e isso melhora um pouco a visão. Então, crianças que involuntariamente ficam forçando os olhos para enxergar, Faz. é um O sinal, tempo todo. bastante. é um sinal de que ela tá precisando de uma avaliação oftalmológica. Urgente. Crianças que coçam os olhos também merecem uma avaliação com bastante carinho, porque coçar os olhos é um hábito que pode levar a danos visuais importantes e existem tratamentos para conjuntivites alérgicas, né? Então, crianças que têm coceira nos olhos, elas podem ser tratadas para a gente prevenir que ela tenha um problema mais para frente. E outra Eu tô coisa... dando cheque em tudo. E para crianças, né? Tem uma campanha até do Thiago Leifert, que é de olho nos olhinhos, que a gente pode, por exemplo, tirar uma foto com flash da criança e observar um reflexo da câmera, né, da luz, nos olhos. Quando a gente tem aquele reflexo de cor vermelha, é um reflexo bom. Agora, quando a gente tira a foto, um olho fica vermelho, outro olho fica esbranquiçado, igual olho de gato, isso é um sinal de que a criança pode ter algum problema, como uma catarata congênita, um tumor, ou alguma alteração visual mais grave que também merece atenção. E outra coisa que eu não falei é estrabismo, né? Então, a criança que tem olhinho torto. Então, estrabismos, com certeza, também merecem uma atenção importante e o quanto antes a gente avaliar melhor. Ai, eu acho tão bonitinho a criança, quando é pequenininho, que é strap que põe o óculos. Já viu quando tem os videozinhos que eles colocam o óculos e aí parece que eles enxergam melhor, assim? Sim. Eu acho tão lindinho, sabe? Dá vontade de chorar até, tipo, ai, fofura. E olha que ela com vontade de chorar em um evento, tá? Que geralmente é que chora, que sou eu. Ai, eu acho tão fofo. É igual as pessoas, tem um óculos, até vou fugir um pouco daqui, que eu vi, não sei se é verdade, eu acredito que sim, mas que vem de fora do país, que é um óculos para daltônicos, né? E que faz toda a diferença. Quando ele coloca, ele consegue ver. Tipo, eu acho As tão. cores reais, né? Eu acho tão bonito quando vejo assim. É verdade, amiga, eu sou um pouco sensível às vezes. Bem, Acho às vezes é mesmo. Eu conheço ela há 20 anos, já teve 2 vezes que ela ficou sensível. Ai, meu Deus, Mentira. nossa, assustando a convidada. Ai, olha só. A gente acabou não perguntando aqui para que serve o teste do olhinho, né? Que é o primeiro teste quando a criança nasce. Isso. A gente acabou não perguntando, era uma das primeiras perguntas que a gente tinha aqui para fazer. O teste do olhinho, ele é um teste de triagem que atualmente é feito em todas as maternidades. Então, idealmente, a criança deve ser submetida ao teste do olhinho antes de receber alta da maternidade. Por quê? Porque o teste do olhinho, ele consegue detectar se esse reflexo vermelho está presente. E quando o reflexo vermelho está presente, significa que a luz está entrando bem dentro do olho e essa criança não tem nada grosseiro que vai atrapalhar o desenvolvimento. Agora, quando o teste do olhinho ele é duvidoso, um oftalmologista precisa confirmar esse teste. Por quê? Porque cataratas congênitas, existe um tipo de catarata que a criança nasce com ela. Malformações oculares, catarata congênita, tudo isso pode atrapalhar o desenvolvimento visual da criança. Então, o teste de olhinho, ele é feito por pediatra, tá? Não é o oftalmologista que faz, é um pediatra treinado. E se ele encontra alguma dúvida, aí é encaminhado para uma avaliação especializada com o oftalmologista. Eu achava que era oftalmo que fazia. Não, é o sabia. pediatra. Os pediatras que fazem o teste do olhinho. Eles encaminham quando o teste é duvidoso ou alterado. E por que é importante a gente detectar isso precocemente, né? É importante porque quando a criança nasce, ela não sabe enxergar. Ela não enxerga. Ela começa enxergando tudo preto, branco, coisas com mais contrastes. Conforme ela vai se desenvolvendo, a visão vai melhorando, ela vai tendo um alcance mais longe, começa a enxergar as cores. E se a gente pega uma criança recém-nascida e priva ela do estímulo visual, imagina que eu pego e coloco um tampão. Essa criança ela não vai enxergar. Ela vai ser cega daquele olho. Então, se a criança tem uma catarata congênita, por exemplo, ela tem que ser operada pequenininha, com meses, bem Para pequenininha isso não mesmo. impactar no desenvolvimento Exato. dessa visão. Para que ela possa desenvolver a visão. Senão ela não desenvolve a visão. Ela não consegue aprender a fixação, né? O bebezinho, quando nasce, ele não fixa. Você vê que aquele olhar é perdido. Então, ao longo dos primeiros 3 meses, ele aprende a fixar o olhar. Ele vai desenvolvendo a visão. Então, essa triagem ela é muito importante. Porque casos como catarata congênita devem ser operados o quanto antes. Nossa, eu tô passada, não tinha ideia
do quanto era importante, né? Isso, como Às vezes a gente impacta, não tem noção né? e do que vai ser visto, né, naquele exame. Às vezes a gente sabe até da importância, mas não tem ideia de quanta coisa pode ser vista naquele exame. Exato. E você falou sobre o desenvolvimento, né, dessa visão. E a gente já ouve falar hoje a respeito de vista preguiçosa. Eu queria saber com você se isso é um mito, se isso é verdade, e o que seria isso da criança com a vista preguiçosa? Isso é verdade, tá? Existe a vista preguiçosa e o termo médico que a gente usa para isso é ambliopia. O quê? Ambliopia. Ambliopia. Que seria o quê? O olho que não desenvolveu seu potencial máximo. Então é um olho que não aprendeu a enxergar o máximo que ele poderia. Seja porque ele tinha um grau muito alto, porque ele tinha um desvio, porque ele tinha alguma condição ali que atrapalhava. E a criança, ela tem uma capacidade de desenvolvimento muito grande. Então se você pega uma criança que tem, por exemplo, uma diferença de grau entre os olhos, né? Um olho ela tem 0 grau e enxerga super bem. No outro olho ela tem 6 graus de hipermetropia e tem um déficit nesse olho. Se você trata essa criança numa idade adequada, ela desenvolve essa visão. E como que é feito o tratamento? Você precisa estimular o olho que é fraco. Então, geralmente, a gente faz uma oclusão do olho bom, né? Se tiver estrabismo, se não tiver estrabismo, às vezes não precisa. Coloca um óculos. E essa visão, ela tem a capacidade de melhorar. Então, muitas vezes, a gente pega uma criança, lá, 3 aninhos, tem um grau forte, vou testar a visão, ela não enxerga. Aí eu boto um óculos nessa criança, avalio depois de 2 meses, ela já melhorou. Ela já ganhou linhas de visão. Vejo depois de mais 2, 3 meses, ela melhorou. E ela vai desenvolvendo. Então, a criança ela tem esse potencial de melhorar a visão. Só que esse potencial, ele não é em qualquer idade. É até por volta dos 7, 8 anos. Então se isso não for identificado de uma forma bem precoce, a criança perde esse tempo. Vai ficar com a vista preguiçosa, porque é uma vista que não desenvolveu a visão. Então, muitas vezes, aquela visão, ela teria o potencial para ser desenvolvida se ela tivesse sido tratada. E eu já tive casos, assim, de pacientes que é triste, porque as mães, às vezes, acabam se culpando. Falar, poxa, se eu tivesse descoberto que meu filho tinha esse grau e tivesse colocado óculos, ele ia enxergar, e como eu nunca fiz esse exame e descobri isso com 9 anos, ele vai ficar com essa visão assim. Então, infelizmente, a gente ainda não tem um jeito de reverter essa vista preguiçosa. Por isso que o exame de crianças é importante. Por mais que a gente ache que nossos filhos enxergam bem, né, que as crianças enxergam bem, a gente só vai ter essa certeza com o exame oftalmológico. A gente não sabe se a criança, na verdade, já está adaptada à condição Exato. de enxergar mal, né? Uhum. Ou se, de fato, ela enxerga bem Às vezes, mesmo. para ela, aquilo é o normal, né? Que ela nunca aprendeu a enxergar bem. E essa condição de não desenvolver de forma ideal vai acabar acontecendo de forma espontânea e também com relação ao ambiente, como você tinha falado. Sobre o que ela fica exposta e aí, de repente, possa não desenvolver da maneira correta. Ou é mais espontaneamente essa condição? Essa condição, por exemplo, assim, tem um grau muito alto. E você não colocou óculos. Aí o cérebro dela vai enxergar sempre borrado, então ela não vai desenvolver. Agora, se eu coloco o grau adequado, o cérebro vai ver que essa imagem fica melhor e vai desenvolver. Então ela precisa de tratamento. Então, o olho que é estrábico e ele não desenvolve porque ele não fixa. A gente precisa ocluir o olho bom e forçar o olho fraco. Então, o olho ele vai treinando, ele vai aprimorando ali e a partir disso que a visão melhora. Então, essa questão da vista preguiçosa são condições que a gente trata e a vista melhora. Olha, tá vendo? Eu tô passada com tanta informação, nem tinha ideia. E só até os 7 anos? Até 7, 8 anos ainda tem potencial. Então ainda dá tempo. Uhum. Né? Porque a Ana Rosa tem reclamado muito. Inclusive, às vezes ela coça o olho. Chamou atenção, uma das coisas que eu falei, fiz check em tudo aqui. Porque a Ana Rosa, além dela, começou a reclamar há pouco tempo. Porque ela tá sentando, às vezes, como ela é muito alta, às vezes a professora coloca ela um pouco pra trás. Mas eles revezam bastante, né? Os lugares que sentam. E aí, quando ela fica atrás, ela volta reclamando. Fala, mamãe, hoje eu não consegui enxergar. E às vezes, quando ela tá com a alergia atacada, porque ela tem rinite alérgica, ela coça muito o olho e fala, acho que eu tô ficando cega, mamãe, eu não tô enxergando nada. Por que não marcou ainda, né? Entendi. Tá bom, gente, tá bom. Mas não faz muito tempo. Quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Não, mas é interessante porque o dela, uma das coisas que quando ela apontou, que eu acho bem característica, é o hábito dela de focar nas coisas com a caretinha. E eu sempre... Isso desde muito pequena. Mas eu sempre achei isso que era por conta do olho claro. Porque assim, como ela tem o olho claro e às vezes o lugar tá muito claro, eu tenho esse hábito desde sempre também. Mas independente do óculos, porque eu fui usar óculos com 19 anos. Antes disso eu não usava. Não sei. Mas assim, eu sempre... Não, mas a minha mãe me levava no oftalmo. Tô pensando agora aqui, ó. Outro triplex alugado. Se na verdade... Você não é estabanada, você só não enxerga.
Vai ver que a sua vista foi preguiçosa lá atrás e hoje ela já desistiu. Então, na verdade, não é só a vista, sou eu todinha preguiçosa. Olha, ultimamente eu ando Ela nisso. tem uma questão de ser um pouco estabanada. E às vezes pode... É por isso que eu tenho mania, às vezes, de organização, de deixar as coisas no lugar certo, de ter esses toques, que na verdade não são toques. É porque eu tenho medo de, tipo, ó, se o negócio tirar daqui e pôr pra cá, eu vou bater. Vai então bater ele tem que sem estar aqui. Aí a gente tem que, então, fazer com uma psicóloga pra me ajudar. com a doutora? Vou, inclusive. E pro Fernando também vai aqui. Mas, gente, olha, deixa eu até aproveitar e falar uma coisa da atividade ao ar livre. Cara, o quanto é importante, né, para as crianças. Hoje o pai coloca a criança no videogame, acha que ele tá tudo certo, tá desenvolvendo a cabeça, raciocínio do meu filho, mas na verdade pode estar trazendo outros malefícios, né? Não é tão bacana. Vai, leva seu filho pra fazer alguma atividade. Ai, olha, eu tô cansado num sábado. Cara, tem tanto grupo de escoteiro aqui na cidade, na região. Você sabia disso? E é muito legal a questão do escotismo. Você leva seu filho, você deixa lá com os chefes. Não é pra deixar também. Se quiser ser voluntário, é legal. Mas, de repente, você leva... Só tô abrindo um adendo aqui na conversa de hoje, porque é uma atividade super bacana para as crianças. É o ar livre, as crianças aprendem várias coisas. É uma autoeducação. Então, além de você dar uma educação diferente pro seu filho, ele ainda faz atividade no ar livre. Porque as pessoas têm medo, às vezes, de ir num parque, de algum lugar, né? De deixar as crianças brincando. Cara, e às vezes um grupo escoteiro pode te ajudar em relação a isso. Falou a mãe, que é voluntária no grupo escoteiro em São José. A gente nem notou seu envolvimento. Eu ia te perguntar se você conhecia. Nossa, a gente nem percebeu. Inclusive, nas atividades que a Ana Rosa faz, eu percebo que quando é o ar livre, ela faz muito. Mas eu achava que era o olho claro. E isso não tem nada a ver, né? Pode ser mesmo visão. Tá tudo certo. Sim. E você comentou também, ela até falou agora da coceira. Você comentou num determinado momento que você estava explicando sobre a coceira, que inclusive isso não é legal porque isso pode causar danos, né? Sim. No olho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. O nosso olho, ele é muito sensível, né? E coçar os olhos, ele pode... O hábito de coçar os olhos pode acabar deformando a nossa córnea. Que loucura! O que é córnea? Córnea é essa lente transparente que a gente tem aqui na frente do colorido do olho. E a nossa córnea, ela é molinha. E quando a gente é jovem, ela tem mais maleabilidade ainda. E o hábito de coçar os olhos pode causar deformações e até gerar uma doença chamada ceratocone, no qual a córnea começa a ficar bicuda de tanto coçar. Então, o principal fator de risco modificável dessa doença ceratocone é não coçar os olhos. A gente vê muitas pessoas que coçam os olhos que acabam desenvolvendo essa doença. Então, o hábito de coçar os olhos é muito prejudicial, principalmente para crianças, adolescentes, pessoas que já operaram os olhos, né? Mas isso existe e está cada vez mais presente. Essa doença chamada ceratocone, que é uma doença ocular de jovens, que geralmente aparece na adolescência, no adulto jovem. É muito pouco comum a gente diagnosticar um ceratocone depois dos 35, 40 anos. Mas é muito comum a gente diagnosticar com 15, 18. É uma doença de jovens. Caramba, desse hábito, dessa deformação que acaba acontecendo. Exato. E tem muito a ver também com o uso de lentes de contato, o contato direto ali sempre, ou não? Não. Mais aquele atrito mais intenso mesmo da coceira. A lente de contato, quando ela está bem adaptada no olho, né? Ela não gera uma doença. Ela pode amassar o epitélio, mas quando a gente tira essa lente, fica um mês sem a lente, ele volta ao estado natural dele. Então, o hábito de coçar os olhos, aquela fricção intensa, causa danos muito maiores do que o apoio de uma lente de contato nos olhos. Gente, tô num ódio aqui que vocês não têm ideia. Meu olho tá super coçando. E aí eu tô com uma vontade de dar uma esfregadinha no olho, mas eu tô me contendo aqui. Você tem ideia? Meu olho tá coçando muito. Só porque falou que não pode. Só porque falou. Aí ela quer coçar. Coça. Na frente ela da vai fazer educação positiva com você. Vai parar de coçar o olho ou você quer usar uma lente rígida depois pra corrigir? Não, tá tudo certo. Joyce, eu também queria fazer uma pergunta pra você. Hoje você também atua, né, com crianças ali. E mudou alguma coisa quando nasceu seus filhos? Nasceu o Daniel ali. Quando ele chegou, mudou alguma coisa em relação ao seu atendimento? Quando você atende criança, assim? Mudou alguma coisa ou não? Não impactou em nada no seu profissional? Eu acho que teve um impacto, sim. Eu acho que a gente fica um pouco mais sensível. Né? Um pouco mais sensível, um pouco mais tolerante. Eu acho que eu aprendi a acolher melhor aquela família que está entrando no consultório. E muitas vezes, quando eu não tinha filho, eu falava, poxa, essa criança que tá fazendo uma birra, né?
essa mãe aqui que não tá conseguindo controlar, mas agora que eu tenho um filho de 2 anos, eu sei como é difícil. Não, eu te entendo. Aí, gente, eu vou até deixar uma dica para as mães que às vezes vão em algum consultório e aí percebe que a doutora ou o doutor às vezes não tem muita paciência. Não julguem eles por isso, porque às vezes eles não têm filho. Então, assim, se você não gostou do atendimento, procure doutores que têm filhos, que eles vão te tratar melhor. Geralmente eles vão entender o outro lado da situação. Eles vão entender. E o outro lado, assim, já houve também, isso acabou contribuindo dessa forma para que você consiga entender ali, né, aquele outro lado. Mas já teve também um momento, assim, que a maternidade acabou te fazendo pensar em, de repente, abandonar a sua profissão ou parar durante um tempo a sua profissão? Não, nunca tive esse sentimento. E eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto do meu trabalho, eu tô muito feliz quando eu tô lá. Então, eu nunca pensei em largar minha profissão pelos meus filhos. Pelo contrário, eu acho que ter filhos é um estímulo para que eu seja cada vez uma profissional melhor e que lá na frente eles olhem e falem assim, nossa, eu tenho orgulho da minha mãe, ela é um exemplo para mim. Que linda! Eu quero, assim, me espelhar nela algum dia de alguma forma. Então, acho que eu nunca pensei em deixar de lado a minha profissão pelos meus filhos, mas ao contrário. A gente otimiza o tempo, né? Então, eu acho que agora eu consigo otimizar melhor meus atendimentos para estar ali 100%, para no futuro eles enxergarem não só uma mãe, mas também uma profissional, uma pessoa que eles admirem. Ai, que linda, foi fofa, eu achei Viu, fofa. pra você mãe que tá aí ó, desesperada, pensando assim, vai acabar a licença maternidade, o que eu faço? Gata, tudo tá certo. Calma, não surta. Não surta. E aí, vem aqui pro nosso podcast para ouvir pessoas maravilhosas, como a doutora Joyce, que veio aqui trazer todas as informações para vocês, para você não ficar surtando aí. E dá tempo ainda de marcar um oftalmo. Não marcou? Corre, já aproveita. Hoje é sábado, não tem problema. Na segunda-feira, põe pra despertar no celular. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcar um oftalmologista pro meu filho, porque é importante, né? Acontece que nem a do dentista. A gente fica assim, ó, vou marcar, já que eu marco. Semana que vem, agora nas férias. E aí, na hora que o calo aperta, que a gente lembra de marcar mesmo. Então, já põe pra despertar, já liga e já marca. É isso aí. E muito obrigada. Tem mais alguma pergunta, amiga? Posso encerrar aqui? Só pessoas agora, mas aí depois eu aproveito pra fazer essa consulta. Faz no off. Muito obrigada, Joyce. Foi maravilhoso receber você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de nessa correria, né, de atendimento. Gente, 2 anos e 1 ano. Ali, ó. 2 anos e 5 meses sem 5 bebê. meses, nem 1 ano ainda, caminhando. Tá amamentando ainda, tá aqui no tempo, deixou leite lá e vem correndo. Conseguiu se organizar pra fazer essa folguinha de tempo pra vir conversar com a gente. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado. Queria te agradecer muito. Eu gostei muito, foi um prazer estar aqui. Contem comigo quando precisarem. Prazer é nosso, e desejo muito sucesso pro Segunda podcast. tô ligando. Obrigada. Segunda tô ligando lá pra marcar pra Ana Rosa. Muito obrigada, viu? Bom, a gente vai agradecer aqui os nossos patrocinadores novamente. Invicta Movelaria, Andrada Odontologia, Calçada Brasileira com esses lanches maravilhosos. A MP Sublimações, que inclusive nós temos aqui, enquanto a nossa maravilhosa convidada tá lá, ó. Olha, aproveitando gente. o lanchinho da calçada. A gente vai mostrar você de novo. Delícia. E tem presente, gente. Olha, uma recordação desse dia. Como agradecimento pela sua vinda. Obrigada, Espero que você goste. Lindo, obrigada. Tomar um cafezinho, lembrando aí. Vocês viram só como Calçada Brasileira também é maravilhoso? Porque ela tava já ali aproveitando o lanchinho, delícia. Disso aqui, ó. Tá no flagra, hein? Pegou no flagra. Agradecer também a Leoa Bijuteria, que tem 15% de desconto na sua primeira compra. Então, assim, você que tá nos ouvindo, cliente, vai lá. Primeira compra, ganha 15% de desconto nos acessórios, nas bijuterias dela e ainda um brinde bem maravilhoso, né? Um brinco maravilhoso. Também queria agradecer, que a gente comentou aqui no começo, né? Bem maravilhosa. A Bruna Amoroso, bem amorosa ela, inclusive, fez Não a nossa... é? Ai, uma graça, o nome combina, né? Fofura. E olha aqui, gente. Olha a cor. Você fala assim, nossa, melhoraram as câmeras, são as mesmas. A gente que tá com cor, com vida, com viço,
com brilho. Tá tomando mais água, se hidratando? Não, é a maquiagem. Então você aí, mãe, que vai de repente aí na casa de um amigo, ou vai numa festa, fica pensando, pra que cara de mãe? Para as pessoas olharem pra você, nossa, maternidade não fez bem pra você. Pra quê, gente? Não é? Pra que passar por isso? Liga pra Bruna, a Bruna vai até vocês e faz essa maquiagem maravilhosa. Inclusive, nossa convidada fez com ela também, né? Lindíssima, todos arrasando, não é mesmo? Né? E também finalizando aqui, agradecendo a Clique, que é onde nós fazemos todos os nossos podcasts, as gravações, os nossos ensaios fotográficos também a gente faz aqui. Eu já fiz com a minha família também, incrível. Então, se você quiser fazer, inclusive, um ensaio corporativo, a Dani Cruz, fotógrafa maravilhosa, ela faz aqui pra vocês. É e isso. agradecer a vocês, né, que estão aqui com a gente até agora. Que eu tenho certeza que se ainda não curtiu o nosso vídeo, vai curtir agora. Que já curtiu todos os nossos cortes lá no Instagram, já mandou pra todo mundo. Já aproveitou pra enviar aqui, ó, no compartilhar, o alerta pra todas as amigas, pras primas, pras tias, pra todo mundo. Porque tem informação aí, gente, já pensou? Chega lá na frente e fala assim, nossa, eu não levei porque eu não sabia. E você fala assim, nossa, 2 anos atrás eu assisti um podcast e eu sabia. Eu só não te contei. Manda pra todo mundo. E obrigada por você estar aqui, por já ter curtido, por ter se inscrito, por seguir a gente no Instagram, por ouvir a gente também no Spotify, por nunca cansar da gente. Muito obrigada. E é por causa de vocês que a gente tá aqui nessa terceira temporada maravilhosa. E é isso. Muito obrigada, gente. Até Obrigada, a próxima. gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Tava tudo perfeito, não ia precisar